Olá, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre constelação sistêmica. Eu tenho recebido, gente, muitas perguntas, tanto pelas redes sociais, quanto durante os cursos presenciais e nas palestras, e eu vejo que, apesar de ser uma técnica muito conhecida, muita gente ainda tem muita dúvida. Então eu vou começar esclarecendo algumas. Primeiro, existem vários tipos de várias maneiras de você constelar. Algumas pessoas constelam com pessoas ao vivo, outras constelam com bonecos, como eu, outras constelam com velas, tá? E por aí vai. Mas como o meu trabalho ele é feito com bonecos, eu vou me centrar neles. Então, a primeira explicação vem até de algumas perguntas que vocês fazem sobre o porquê que eu só uso bonecos de EVA, tá? E é mesmo, só de EVA, tá? Primeiro pelo meu próprio temperamento, pela minha personalidade, porque assim, eu sou muito prática para as coisas. E como eu utilizo também a constelação fluvial, que é aquela constelação na água, eu prefiro ter um conjunto só de bonecos, do que um para mesa, um para água, tá? Ou outro para outra finalidade. Não, então eu já pego um que me sirva para tudo, certo? Então essa é a primeira explicação. Depois, me perguntam por que que os meus bonecos não têm casa, não têm animais, né? Não tem a representação, por exemplo, do bebê, de quem é criança, de quem é adolescente, se tem um padre, se tem uma freira, se tem um espírita, né? Se tem um chefe, né? Porque alguns conjuntos de bonecos, eles trazem, sim, os bonecos já com esse rostinho, com essa vestimenta. Eu, aqui na Healthfulness, procuro trabalhar de uma maneira mais neutra, entre aspas, e portanto eu vou explicar para você até a profundidade disso. Por isso que os meus bonecos, eles representam só masculino e feminino, tá? Quer ver? Deixa eu pegar até aqui, que é uma menina, e aqui é um menino. E vocês vão ver que a diferença no gênero está só aqui no cabelinho, tá? O restante ele é muito semelhante, muito igual na verdade, tá? E é essa a intenção quando eu realmente fui atrás de comprar os meus bonecos ideais. Eu já tive outros, não atendiam, né, a minha necessidade, eu estava sempre tendo que comprar vários conjuntos diferentes ou ir agregando, até que eu encontrei esse aqui, que era exatamente como eu queria, certo? Então é isso. E como é esse meu... e algumas pessoas dizem assim, Érica, o que tem esse seu conjunto de bonecos? Porque eles trabalham muito bem, eles trazem respostas fantásticas, né? O que ele tem, onde você mandou fazer? E, gente, não tem nada a ver com o boneco, tem a ver com o conhecimento da técnica, da prática, certo? É isso. Não adianta você ter um conjunto maravilhoso de bonecos vestidos em ouro, em pedras preciosas, se o constelador não sabe se aprofundar em todos os elementos necessários, tá? Em contrapartida, se o constelador sabe, ele pode fazer inclusive com pedacinhos de madeira, pedacinhos de papel, que representem então cada elemento que se está constelando, tá? Bom, então esse é um. A diferenciação, ele se dá nos tamanhos, tá vendo? Na verdade eu tenho... Deixa eu até pegar aqui o outro, o rosa. Eu tenho 5 tamanhos para cada cor. Tá? 5 não, são 6 tamanhos para cada... Desculpa, 3 tamanhos e 6 bonecos para cada cor. E mais uma vez, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino e o masculino que tá faltando, eu vou colocar o verde, não o roxo, tá? E é isso. E aqui... Esses bonecos, eles não fazem com que a minha cliente veja assim, eu tenho um problema com a minha infância,
quando eu era bebê e ela vai lá pega o boneco do bebê. Ou eu tenho um problema com o meu filho, minha filha, quando ele era bebê, vai lá pega o boneco do bebê, tá? Ou com a minha avó e vai lá pega uma boneca que já tem uma senhora, tá? Não é a maneira como eu trabalho, nem como eu ensino aqui na Healthfulness. Então, como é que funciona? Nós vamos ter todos esses bonecos, tá? Quando você vem constelar comigo, tem bem mais bonecos. É que eu deixei mais livre aqui para bater esse papo com vocês e peguei somente alguns, tá? Bom, então o que eu faço? Eu coloco todos os bonecos na mesa e a gente começa, então, a constelar. Então, Érica, como faço uma constelação? Então, hoje eu vou constelar com vocês um caso que já tive alta, que já está autorizado, a gente até já usa nos estudos de caso, que foi uma jovem mãe que chegou aqui, dizendo que ela tinha muita dificuldade na maternidade, e ela sentia muita culpa com relação a isso, tá? E ela me dizia, inclusive, que ela não vivia com os filhos, né? Os filhos eram criados pela mãe dela. Ela morava numa outra casa e ela ia periodicamente ver esses filhos. E ela queria entender por que ela não conseguia maternar, né? O que tinha dentro dela, que traumas que tinham dentro dela que faziam isso. Então eu comecei pedindo para que ela olhasse bem, que a energia dela fosse transmitida, emanada para os bonecos e que ela também percebesse e sentisse a energia emanada dos bonecos para ela. Gente, olha lá pro pessoal, meu lindo, fala oi, gente. Agora você pode sair para a mamãe continuar, por favor? Vem cá, deixa a mamãe pegar você. Vem cá, meu príncipe. Você não quer descer? Mas você precisa, senão você fica na frente da minha câmera. Obrigada. Tá? Desculpa, gente, coisas de filhos, né? Coisa ao vivo. Bom, então eu pedi para que ela primeiro escolhesse quem era ela, após ela se concentrar e compartilhar essa energia com os bonecos. Então ela escolheu a mulher vermelha, tá? Lembrando, gente, que no meu atendimento, simultaneamente, fica junto a minha bacia com a água, então eu coloco um boneco na mesa e um boneco na água, tá? Que vai fazendo ali o movimento da constelação mais inconsciente, tá? Dessa cliente e de todos os outros. E também o desenho sistêmico, que é fundamental. E que depois eu vou mostrar para vocês aqui o resultado final do desenho sistêmico dela. Bom, então aqui ela colocou a ela. E eu pedi para que ela colocasse os filhos. Ela tem 4 filhos, tá? Ela pegou um menino, cadê? Outra menina, outro menino e outro menino, tá? Os 4 filhos. E ela colocou na mesa, gente, como eu estou colocando aqui para vocês verem. Deixa eu até colocar aqui mais para trás, para vocês verem melhor. Aqui nós já temos um início de um trabalho, tá? Então, veja, ela colocou a ela voltada para ela mesma, certo? Porque ela está desse lado da mesa, do celular, do computador, né? Porque é online. Então ela fez aí, então ela está desse lado, ela pediu para o boneco ficar voltado assim. Percebam que todos os filhos também estão voltados para ela. Mas nós temos a menina à frente dela e os meninos paralelos a ela, um atrás do outro, tá? São 3 homens e uma mulher que ela tem como filhos. Bom, então eu pedi para que ela olhasse para esses filhos e agora me dissesse o que cada um significava para ela, tá? E eu também sempre falo, gente, que a qualquer momento a pessoa pode trocar o movimento, a posição dos bonecos, como pode trocar de bonecos, tá?
Nesse momento ela diz, eu queria trocar a menina. Então ela diz, eu queria colocar a menina, deixa eu pegar aqui, como na cor roxa, tá? Só que meu roxo pequenininho não tá aqui, tá, gente? Então eu vou colocar esse roxo maior, mas mantendo esse tamanho. E eu falei, por que roxo? Ela falou, porque me dá uma sensação de dor, né? É o roxo da dor, quando a gente machuca, não fica roxo? E eu falei, por que que a sua filha tem esse significado de dor para você? Né? Ela falou assim, porque eu me machuquei muito por causa dela. E eu falei, é mesmo? Eu falei, então me conta, o que que aconteceu? Né? Então ela diz assim, que a menina é a mais velha, é fruto de um relacionamento que ela teve com o pai dos 4, inclusive, que ela era muito apaixonada, mas eles nunca viveram juntos. Eles sempre tiveram uma relação que horas parecia um namoro, horas não. E cada vez que ela engravidava, ele brigava, ele ficava muito bravo, ele ia embora, ele sumia, depois ele voltava. E o fato é que ele não paga a pensão também, tá? Então ela dizia que essa menina fez com que ela sentisse muita dor. Como essa menina também sentiu muita dor, essa filha, né? Porque quando ela nasceu, o pai não estava junto, né? O pai tinha abandonado a mãe no final da gravidez. E aí uma série de situações que vão se formando. E aí fui pedindo também para que ela fosse me contando de cada um dos meninos. Bom, então vamos prestar atenção aqui em situações que ocorrem, que vocês podem encontrar quando vierem fazer a constelação comigo. Primeiro, houve uma troca na personagem da filha. Primeiro ela pega uma menina rosa e coloca. E aí ela troca por uma coloração roxa que lembra dor, tá? Para ela. Depois o menino, que já era roxo, eu pergunto, esse menino, ele é roxo? Ela fala, é dor? E ela diz, não, esse menino para mim trouxe muita transformação, tá? Que é o caçula, inclusive, certo? Bom, e aí a gente vai continuando e eu digo, olha, você não tem uma posição de realmente de vínculo com esses filhos, né? Todos eles estão olhando para frente, veja, ninguém olha para ninguém, eles não se veem. Embora ela esteja aqui mais atrás, ela consegue ver os filhos à frente. Então, existe aí, meus filhos estão indo, mas eu estou olhando o caminho que eles estão percorrendo, ou eu indiquei o caminho e agora eles seguem enquanto eu vou supervisionando. Pode até ser, tá? No caso aqui, não. No caso dela, é quase que uma fila, tá? E aí a gente percebe, através dessa posição, que ficou mulheres de um lado e homens do outro, tá? Então, para ela é muito clara, dentro da vida dela e da relação com a vida, as questões de gênero, diferenças de gênero, certo? Primeira coisa que a gente vai comentar aqui. Isto é, existem para ela, dentro da vida que ela sabe viver, dentro do que ela aprendeu, existe uma diferença entre homens e mulheres. Depois, a gente também vai, durante a constelação, ela vai mudar. Então, num determinado momento, ela diz assim, Érica, eu não consigo ficar com os meus filhos. Eu gosto de ir visitá-los na casa da minha mãe, a gente passa o domingo, a gente se diverte, às vezes a gente sai, vai para um parque, vai para um circo, vai fazer alguma coisa juntos e eu volto para minha casa e eles ficam de volta com a minha mãe. Eu tenho muita dificuldade quando eu tenho que passar um final de semana inteiro com eles, tá? Ou eu tenho muita dificuldade se eles tiverem, por exemplo, nas férias, que passar vários dias juntos. Então ela diz, eu já começo a ficar nervosa, eu já começo a ficar irritada e tal. Então eu digo para ela, pegue para mim um boneco que represente quem é você, mãe. Quem é a sua, qual é aqui nesses bonecos, qual é a sua maternidade. Então ela vai e pega o boneco preto e coloca aqui atrás.
Aí eu pergunto, quem é a sua mãe? Ela pega a boneca verde e coloca aqui. Quem é o pai das crianças? Aqui a gente já tem uma outra configuração. Continua em fila, tá? Só que agora percebam que o pai veio para a linha do feminino, certo? Então a gente já tem aqui uma nova possibilidade de leitura. Então quando eu digo quem é a maternidade para você, como é, qual boneco representa a sua maternidade, ela me traz o boneco preto. A outra coisa, gente, dentro da escolha dos meus bonecos, eu também escolhi as cores que eu queria, tá? Eu trabalho com a cromoterapia, então eles também têm aqui uma finalidade que o meu cliente traz inconscientemente dentro dessas cores, certo? Então, gente, esse vídeo aqui eu vou terminar. Era só para dar para vocês aí uma noção de como é que a gente inicia um trabalho básico. Nos próximos vídeos eu vou trazendo novas informações, outros aprofundamentos, outras histórias que deram certo. E eu vou encerrar essa história hoje, mas eu vou continuar contando nos próximos vídeos, inclusive o que foi ocorrendo depois das constelações. Ela fez várias sessões de constelação, porque ela trazia realmente muitos problemas dentro de si, alguns que ela já conhecia, né, que ela já trouxe para a terapia, e outros que foram aparecendo durante as mesas de constelação sistêmica que ela fez, tá bom? Mas eu vou contar para vocês nos próximos vídeos. Então, para não perder, para saber quais são as possibilidades de tratamento com a constelação sistêmica e quais são as possibilidades de você se livrar dos seus problemas, das suas queixas, das suas doenças, dos emaranhados que a vida te colocou. Então fica aqui, curte meu canal, acompanha comigo e vem ter sim uma vida muito legal, muito bacana, muito feliz, que é o que você merece. Até mais!